Pois é, né, minha amiga? Quando a gente fala de cultura, de alma brasileira, né? A gente tem que considerar nisso tudo uma coisa que tem um papel importantíssimo, que é a nossa música, né? E a nossa música é um reflexo da nossa alma e constrói também a nossa alma. Hoje eu tô aqui com duas pessoas assim maravilhosas, até meio difícil fazer esse programa, eu fico emocionada de estar com eles, que são Nora Ney e Jorge Goulart. E quem trouxe Nora Ney e Jorge Goulart para o nosso programa foi o Alcir Lenharo, né? Professor de História, que você já conhece. Nós já conversamos aqui no Condição de Mulher sobre esse período da história da nossa música, que é o período dos anos 40, 50, quando Jorge Goulart e Nora Ney eram o maior sucesso absoluto. Eles são até hoje, né? Que são essas duas maravilhas de pessoas alegres que estão aqui com a gente. Alcir, você vai lançar ainda esse livro, né? Em São Paulo, será no dia 22, no Solar da Marquesa, que é o museu do município de São Paulo. No Solar da Marquesa dos Santos, dia 22? Dia 22. Ótimo. À noite, vai ser uma festa muito bonita, porque vamos contar com gente cantando músicas do repertório de Nora Goulart. Vamos apresentar telão com tapes dos cantores do rádio da década de 50. Vai haver recital para dançar, vai haver uma exposição de revistas e fotos de época. Mesmo, né? E você, minha amiga, vai poder ver Nora Ney e Jorge Goulart de perto, tá vendo? Assim, esse privilégio muito grande que eu tô tendo nesse momento. Ô, Nora, me diz uma coisa. Naqueles tempos que você fazia sucesso, que você estava no rádio, que você era a estrela das estrelas, era difícil ser mulher? Você acha que é mais fácil ser mulher hoje ou naquele tempo? Como é que você vê isso? Acho que naquele tempo era melhor ser mulher. Por quê? Porque eu acho que naquele tempo tinha uma série de coisas que hoje em dia eles... Hoje em dia a juventude não está usando mais. Você acha importante uma mulher ser virgem? Acho. Quando vai se casar? Quando vai se casar, eu acho. Você se casou virgem? Me casei virgem, com meu primeiro marido, me casei virgem. E você foi feliz? Não, não fui não. Eu vivi pouco tempo, depois me divorciei. E já passou, né? E já passou. E já passou mesmo. Ele até já morreu. E agora parece que você é muito feliz, né? Eu vivi com 41 anos. 41 anos? Depois ele resolveu casar. Ele, não fui eu não. Ele te pediu em casamento? Ele pediu 8 dias para pensar. Aí eu resolvi dizer sim. Aí você disse sim? Aí nos casamos, no civil e na igreja presbiteriana, com o pastor Jonas Rezende, foi o nosso pastor. Então, mas quem é que não lembra, né, dos grandes sucessos do carnaval, Jorge Goulart e Nora Ney, com suas canções Dor de Cotovelo? A mulher nesse período, Alcir, você já falou aqui disso, mas eu queria que você falasse um pouco mais, né? Essas canções todas e tudo, elas estavam refletindo realmente a vida que se levava no Brasil nessa época? Sempre há uma relação muito intensa entre o que está sendo produzido, cantado pela sociedade, com as questões básicas que agitam a própria sociedade. Nessa época, da entrada dos 50, é muito interessante o fenômeno estelar ganhar uma dimensão que o Brasil não tinha conhecido, porque até então o ambiente era majoritariamente masculino. Dos 40 para os 50 você percebe claramente um deslocamento, né? Os ídolos antigos se tornam estrelas, né? Eu estou me referindo, por exemplo, a Elisete Cardoso, a Aracide Almeida, a Carmélia Alves. Eu estou me referindo à própria Marlene, Milinha, que eram cantores da década de 50, da década de 40, mas nesta virada se tornam estrelas. Assim como também as novas estrelas que aparecem assim da noite para o dia, aparecem prontas, né? Nora apareceu inteira, Ângela Maria apareceu inteira, Doris Monteiro apareceu inteira. É um fenômeno estelar e que neste momento a emergência da mulher no cenário público era um imperativo. O Brasil está vivendo, o Rio de Janeiro em especial, um período mundano muito ativo, né? Com algumas questões assim que estão pegando fogo. Quando o caso da Dalva de Oliveira, a separação do Erivelto aconteceu, ou quando o caso da Nora
que quis ser artista, quis ser cantora, e isso lhe custou muito por causa da oposição do marido, na verdade, parecia ser uma coisa de cantoras, né? Parecia ser uma coisa de mulheres que querem ser cantoras, né? Mas, na verdade, todos esses acontecimentos tinham um fundo comum, né? Eram as mulheres que queriam se afirmar enquanto mulheres. E esse espaço está sendo reivindicado, né? Mesmo que seja difícil, com muitas sequelas. Eu acho que ela dá uma versão muito tranquila de quem viveu uma vida, é madura, né? Tem aquela sabedoria de quem já viveu, mas é óbvio que ela, Dalva, viveram uma tensão muito grande pelo enfrentamento. Elas enfrentaram valores constituídos, elas enfrentaram, né? Nessa época mal se estava começando a falar de divórcio. Né? Uma mulher conciliar o lar, a condição de esposa, de mães de filhos, né? E querer, digamos assim, se afirmar publicamente como cantora, porque o problema de cantora se sabe que existe, né? Toda uma construção muito moralista a respeito do que é cantora, né? A imagem de cantora aproximada da prostituição é muito forte. Atriz, cantora. Bom, até hoje você ainda tem um pouco disso, né? Hoje menos, mas imagina nos anos 50, 40, que loucura. Não é brincadeira. Não era fácil mesmo. Então, eu, por exemplo, como historiador, angulo do jeito diferente dela. É muito tensa, é muito desgastante, é claro que isso, né, trazia sequelas, mas é impressionante a força que essas mulheres têm. Elas estão enfrentando tudo nesse momento. Talvez ela nem tenha consciência muito clara de tudo aquilo que ela passou nesse momento. Ela está dizendo que não tem, não. Você não tem, não. Como é que você vê tudo isso? Olha, eu fui ser, ele falou do problema de ser cantora. Eu fui ser cantora por necessidade, justamente. E é exatamente isso que eu estou dizendo. Por independência econômica. É assim eu sou contabilista, minha profissão mesmo. Assim eu sei se está no livro. Como uma mulher. Percebe? Você já não é simplesmente... Não, eu formar como mulher, independência econômica mesmo. Claro. Mas eu ia sobreviver. Exatamente. Assim você não precisava, por exemplo, como você dizia, né, dependente de um marido que era relapso. Justo. Certo? Assim você podia cuidar melhor dos filhos. Agora, para a sociedade naquele momento, isso tudo era muito dúbio, porque parecia que você estava abandonando um lar para ser cantora, para querer seu sucesso. Para cair na farra, como digamos o povo assim, diria por aí, com muita maldade. Isso, algo semelhante. E na verdade, veja, né, a mulher, ela está assumindo outras dimensões para si mesma. A condição feminina está se abrindo, está se alastrando. Né? Nora, Dalva de Oliveira. Porque talvez, Nora, você não tenha pensado numa coisa, não sei, me corrija se eu estiver errada. Mas você, quando resolveu ter a sua independência financeira, econômica, e se livrar daquele casamento que não estava bom, que não te fazia feliz, e foi procurar a sua própria sobrevivência, você podia ter ido procurar um outro marido. Alguém bem rico. Lógico, não, mas assim nos seus horizontes. Mas Isabel, é o seguinte, eu podia trabalhar na minha profissão de contabilista. Também. Mas eu ia ganhar muito pouco. Com 2 filhos não dava. Não dava. Tinha que ter muitas casas para fazer escrita, né? Muito livro de caixa, muito livro de razão, muita coisa, e ia ganhar pouco. Ia ser difícil. E já como cantora me facilitou. Eu ganhava mais, foi mais fácil. Eu ganhava nessa época bem. Eu tive sorte, eu tive muita sorte. Gostei de queixar, porque eu tive sorte. No livro está aí. Você escreveu. A conversa não correu por aí. Na verdade, ela emerge também porque o próprio meio cultural prepara uma cantora como Nora Ney. Entende? Ela era amiga de Vicky Farley, era amiga do peito da esposa de Vicky Farley, vivia num ambiente de uma geração que estava começando a ganhar. Ninguém era famoso, a rigor nesse grupo aí. Carlos Manga ainda não era famoso. Johnny Alf não era famoso. É um grupo da pesada. E ela convivia com essa gente, entendeu? Aí tem uma energia cultural que não é brincadeira. Ela foi catapultada para a fama, ela não tem consciência disso. Né? E na verdade ela acabou se tornando uma musa, uma intérprete de uma geração. Logo que ela aparece como cantora, ela revela tudo aquilo que Antônio Maria quer dizer.
Aquilo que Fernando Lobo quer dizer, aquilo que Luiz Bonfá e Tom Jobim. Primeira cantora brasileira, Tom Jobim. Primeira cantora brasileira a levar Tom Jobim para o disco. Solidão. Que música? Solidão? Solidão. Certo? Ele nunca falou isso, porque ele esqueceu. Agora morreu, tá lá no astral, e deve estar ouvindo eu falar. Agora certamente está ouvindo você falar e está se penitenciando por ter esquecido. Ele estava lá, sentadinho, ele e o Vinícius, que também participa desse momento. Você gravou o Vinícius desse, né? Não, mas não era ele e o lá que é meu vocal meu. Tom e? Não. Newton? Não. Billy Blanco. Ah, o Billy Blanco. Os dois, ele no piano, e ele me mostrou Mas essa a música. música é de Alcides Fernandes, Solidão. A letra? Ele andava com o Alcide junto com o Billy Blanco por causa do Sinfonia do Rio. Ah, é o momento da Sinfonia. O momento da Sinfonia do Rio. Certo, Billy Blanco. Que eu gravei a parte do Morro Triste. E o Goulart também gravou a parte do Morro Alegre. Alegre. Exatamente. E é a primeira música dele, que gravou fui eu. Ele nem lembrava disso. Até o Caetano Veloso foi gravar essa música, eu tenho que perguntar. Que o João Gilberto, lá na América, que disse, ele disse, eu queria essa letra, queria saber quem gravou isso. Aí o João Gilberto disse, foi a Nora Ney que lançou. João Gilberto. E nessa época, ele era nosso ensaiador da Continental. Ele era ensaiador. Ah, ok. Era ele que ensaiava as músicas. Ele que ensaiava as músicas que vocês iam gravar. E mostrava pra gente. Uhum. E aí compôs Solidão, agradou e a Nora gravou. Tá vendo, minha amiga? Quanta coisa a gente não sabe, tem para aprender com essa memória rica brasileira. Então nós vamos para o intervalo e voltamos já já conversando com Alcir Lenharo, Nora Ney e Jorge Goulart. Condição de Mulher, hoje conversando com Nora Ney, Jorge Goulart e o professor Alcir Lenharo, né? Está lançando essa beleza de livro Cantores do Rádio, a trajetória de Nora Ney e Jorge Goulart e o meio artístico do seu tempo. E a contracapa? A contracapa? Aqui, ó. É o Jorge Goulart. Jorge Goulart. Então, nós estávamos aqui conversando, falamos sobre a Nora, sobre este desejo da mulher que começa a aparecer de ser independente. A Nora foi ser cantora por essa razão, não é? Mas nós ainda não falamos do Goulart, né? E o Goulart e as músicas de carnaval. E aí, como é que é tudo isso? Como é que é toda essa história bonita? Uma vez eu conversei com ele sobre isso, falei, Goulart, como é que você vê o seu perfil artístico? Ele ficou meio titubeante, assim, porque para ele, ele acha que ele encarna um cantor nacionalista, popular, voltado para as coisas do povo brasileiro, isso bate com a cabeça dele e tal. Eu falei para ele assim, olha, mas eu acho que o teu perfil corre pelo carnavalesco. Né? É muito sucesso do carnaval, é impressionante como um cantor com o poderio vocal dele, né? Como é que ele se acertava com o carnaval. O primeiro sucesso dele, Balzaquiano, é carnavalesco. E aí é um rosário de sucesso. Ele cobriu várias fatias do mercado. Eu acho que o Goulart tem um perfil mais de cantor de massa do que a Nora. A Nora ela se tornou musa da noite e foi endeusada pelos intelectuais, vamos dizer assim, né? O Goulart, ele pega várias fatias, digamos assim. E a carnavalesca é que dá o tom. Então ele canta a música carnavalesca típica da época, né? E essa música carnavalesca, ela é muito viva, ela é muito atenta ao dia a dia, aos costumes transformados. Balzaquiana, ele declara o amor, né, para uma mulher com mais de 30. Ele não quer saber de broto, né? Ele quer saber de uma balzaquiana. Né? São questões que, na verdade, estão insinuando mudanças no comportamento na época. Né? Alguém vir a público e declarar, né, que topa uma mulher com mais de 30, alguém jovem, para a época, razoavelmente... Falando cedo nisso, se você pensar que as musas da Bossa Nova, alguns anos depois, ainda eram os brotinhos, ainda. Né? A própria Garota de Ipanema, aquela história de falar do broto, olha que graça de moço. E o rock brasileiro, e Cine Campelo, é tudo juventude, tudo né? Juventude. E foi assim, mas na verdade as músicas carnavalescas, principalmente as marchinhas, elas estão muito atentas a isso. Nós temos uma espécie assim de um fio condutor que vai da música do carnaval, que vem da revista, do teatro de revista, onde essas questões de costumes, elas são muito quentes, no calor da hora, né?
nós temos as chanchadas Atlântida. Né? Essa época, portanto, o humor, ele é um humor, digamos assim, muito cotidiano. Ele lida com as questões do cotidiano. Você pode tirar pela carreira. Pra cá, dando essas coisas, cuidando do carnaval. Porque ela já era um carnaval. Própria encarnação, né? Do espírito carnavalesco. Cidade maravilhosa, cidade matinha, ela era galeranda, ela era um carnaval. Outra coisa que é importante no perfil da carreira dele, para a gente entender o cantor da década de 50, ele gravou sucessos estrangeiros, as famosas versões, e isso era uma coisa meio problemática na época, principalmente para ele que se dizia nacionalista. Então como é que um nacionalista, né, vai gravar versões? Ele tem. Era preferível que cantores brasileiros gravassem as versões com língua né, nativa aqui nossa, e ao mesmo tempo os royalties, né, ficassem por aqui e não fossem remetidos para o exterior. Né? Nacionalizar a produção, internacionalizada. É assim que eles explicavam, né, e acho que isso se encaixa perfeitamente no universo mental e ideológico dele. Brasileiras, claro. Gravava na Continental. Era a única. A única. Era a única brasileira nessa época, né? Depois ramificou um pouco, né? E Copacabana, Mocambo, né? Agora, acho que não tem nenhuma. Eu acho que não sei. Desculpe. Eu me lembro de, por exemplo, gravadoras brasileiras aqui, só aquele... Como era o nome dele, Alcir? Um que morreu há uns 5 anos atrás, fazia um selo ótimo, que ia justamente resgatando isso. Elenco? Eu vou ficar devendo. A Luiz de Oliveira? Não a Luiz. A Luiz também, mas tinha o... eu me esqueci, desculpe. Tinha um selo que só resgatava a música brasileira. Bem, no momento nós temos a Revivendo de Curitiba. Tem a Revivendo de Curitiba. Que é muito ativa. O Paulo Tapajós no Rio com outro tipo de selo, não sei mais. Desconheço mais. Sempre existem tentativas de independência. Agora é teu. Pois é, mas você tinha essa preocupação nacionalista. E agora, o que aconteceu com a Revolução de 64 aí no meio dessa história? Bem, eu queria chegar nisso, eu queria fazer um comentário especial para eles e fazer também para os artistas do rádio em geral. Esse comentário eu acho importante que seja feito. Nós não temos, quer dizer, no Brasil, nós não temos uma memória muito favorável sobre os cantores do rádio. Há uma construção que circula por aí de que os cantores do rádio produziram uma cultura muito secundária, supérflua, né? E é sobre isso que eu queria dizer. Né? Chegado no momento da vida deles, a opção deles foi ficando cada vez mais clara. No momento que estava ficando difícil a carreira para eles, assim mesmo, eles preferiram gravar a música brasileira, ir atrás de compositores brasileiros. O Lar, por exemplo, começou a trazer samba das quadras de escola de samba, né? Levar para o disco. É um trabalho importantíssimo. Ele levou Zequete, ele levou sambas de quadra da Capela, escola pequena do Rio de Janeiro. Por quê? Né? Nora gravava muito Ataúfo Alves, Adolfo Rodrigues. Por que isso? Viam que a maré não estava boa para eles. As coisas estavam mudando. Mas existe uma dignidade, uma coerência no trabalho deles, que não é brincadeira. Né? Em 64, por causa disso, militância sindical, né, uma vivência política e tudo mais, eles foram caçados pela ditadura. Eles, seus companheiros e tal, gente que fazia um trabalho consequente, sério, digno, né? E olha, tem mais gente do meio artístico nessa época, um trabalho dramático, a vida dela está posta naquelas músicas, né? Provavelmente não tenha tido consciência do trabalho que realizou. A gente precisa ir resgatando um trabalho que fizeram, que teve uma repercussão social. Né? É isso que é importante a gente registrar hoje. Não ficar compartimentando o artista somente como aquele que canta, que vende, né, que produz mercadoria. Não. Eles influíram no meio, eles catalisaram uma série de expectativas e tensões na sociedade e eles traduziram isso de volta para a sociedade. A sociedade pensou, sentiu, né, viveu essas questões com eles. Isso é muito importante. A década de 50, Marlene, o comportamento de Marlene, por exemplo, né?
uma mulher assim que catalisava, chamava muito a atenção e tal. Não só por isso, né, pela sua liberdade de se referir a costumes, né, a valores, Marlene. Era uma senhora cantora que se movimentava, coreografia diferente, né, levou a música de protesto para o disco, Luiz Antônio, Lata d'Água na Cabeça, Zé Marmita, né? Enfim, pessoas interessantíssimas. Uma amiga deles, Carmélia Alves, conhecida como Rainha do Baião, uma mulher inteligentíssima, né? Culta, viveu na Europa, né? Uma mulher que na sua discoteca ela fazia Luiz Gonzaga conviver com Debussy, com Ravel, entende? É uma geração que não corresponde a esse perfil que foi ficando dos anos dourados como uma época de uma ingenuidade irresponsável. Não é nada disso. Realmente você está me mostrando, o seu livro já tinha me mostrado, mas você está reafirmando que não é nada disso mesmo. E a gente tem mesmo essa ideia muito errada sobre esse período da história da música. A saúde e a cultura no Brasil. Antigamente a saúde era problema social e a cultura educativa. Hoje é bancária. Infelizmente você tem razão, né? As gravadoras são japonesas, o problema da saúde e da cultura é um problema financeiro, né? Infelizmente, ainda bem que você consegue dizer isso pra gente, Jorge, e você ri com esse sorriso maravilhoso, a Nora faz o coro e a gente não fica tão triste. E a TV Mulher que abre espaço para mim, ou para mim você. Mas discriminando, porque primeiro falamos das mulheres, depois vocês. Aqui não tem japonês, não, né? Não. Eu só quero fazer mais um adendo, né? O livro é de Nora, é do Goulart, mas é livro também do Ivon Cury, quero fazer uma homenagem agora para o Ivon, que está passando um momento difícil. O livro é de Ângela Maria, o livro é de Marlene, de Lilinha, é de Aracide Almeida, é de Zete Cardoso, é de Linda Batista, é de Dirceu Batista, é de Carmen Costa, é de Calbi Peixoto. Todo mundo entra nisso aí, inclusive gente menos famosa. Por exemplo, Leda Barbosa, sua amiga, Barbosa. né? Época de colégio, estudaram juntos. Foi minha colega de colégio. Então, entra tudo, né? Entra gente famosa, gente menos famosa. É uma tentativa de resgatar, né, essa imagem do cantor dos anos 50 e dignificá-lo. Ele precisa disso. Mas eu tenho certeza, viu, Alcir, que você conseguiu isso com o seu livro. Você já está lendo, né? Já estou lendo. Não li inteiro, que não deu tempo ainda, porque ele chegou muito tarde, viu? Para o programa. Mas tudo bem, vou ler completamente, estarei no lançamento. Quero que a nossa amiga esteja, vamos repetir, dia 22, às 20 horas, no Solar da Marquesa dos Santos, no centro da cidade de São Paulo. Isso. E vai ser um happening, pelo jeito, né? Com muita coisa para você ver, e você vai ficar maravilhada com esse livro do Alcir, os cantores do rádio, a trajetória de Nora Leite e Jorge Goulart e o meio artístico do seu tempo, que é super importante estar situando esses nossos astros no seu contexto, para a gente poder também entender um pouco mais da nossa própria alma, né, Alcir? Sem dúvida. Eu gostei da Marquesa de Santos. Você gostou que seja no Solar da Marquesa dos Santos? É bem brasileiro. Isso mesmo. Maravilhoso. A casa é boa. Então vai ser uma festa muito bonita. Nós estaremos todos lá, né? Graças a Deus. Dia 20 em Campinas. Dia 20 em Campinas? É num bar muito bonito também, chamado Almanac. Com música ao vivo e com toda essa implementação. Você, como é da Unicamp, tem que lançar primeiro em Campinas, né? Não tem jeito. Então, dia 20 em Campinas, no Almanac. Isso. E dia 22, por enquanto, né? Em São Paulo, no Solar da Marquesa de Santos. Eu quero agradecer muito a presença da Nora, do Jorge aqui com a gente. Alcir, muito obrigada por tudo, tá? E pelo livro também, que é muito importante. E para você, minha amiga, você já sabe como é, né? A gente volta amanhã, 12h e 21h, sempre com muita saúde e alegria pela sua Rede Mulher de Televisão. Tchau. Estou aqui, é um pouquinho de Brasil, iaiá, deste Brasil que canta e é feliz. ZYB 858. Rede Mulher de Televisão. Em São Paulo, canal 42 UHF. Em Araraquara, canal 9. Que não tem medo de fumar.